Olá, pessoal. Boa noite, boa noite. Decidi fazer essa aula extra, fazer um fechamento da nossa Semana dos Injetáveis, né? Um assunto bem interessante, bem importante e bem polêmico também, né? Toda vez que eu falo sobre esse assunto, sempre vem muitos profissionais com várias questões, e isso é normal, a gente já está acostumado, porque é uma área ainda nova, a utilização dessas vias para o tratamento integrativo, para o tratamento estético, né? Sempre foi muito monopólio, sempre ficou muito na mão da medicina e muito utilizada esta via para uma via de resgate ou de internamento, né? Uma via aí intramuscular, até que a gente vê mais seguido nas drogarias, né? Agora, a via injetável intravenosa, a gente sempre acostumou a ver essa via ser utilizada em hospitais de emergência ou então de internamento, né? Então, essa via ser utilizada para você fazer um complemento, para você colocar nutrientes e não nutrição parenteral. E a gente vai falar que tem uma diferença aí no conceito de nutrição parenteral bem importante, tá? A integrativa, a ortomolecular, cresceu muito com a presença dos médicos e dos nutricionistas, e nos últimos 5 anos a gente tem visto ela se expandir, chegar na fisioterapia, chegar na enfermagem, chegar no farmacêutico, no biomédico. Então, esses conceitos de uma saúde mais integrativa, né? Onde a gente olha o corpo como um todo, a gente procura os desequilíbrios metabólicos. Então, ficou mais espalhado esse conhecimento para os profissionais da saúde de uma maneira geral. Todos que trabalham com clínica, com atendimento a pacientes, consultas de alguma maneira, né? Voltada mais para fisioterapia, voltada mais para nutrição, mas uma abordagem clínica. Essa é uma área, eu digo a área da integrativa, a área da saúde da ortomolecular, né, da terapia ortomolecular, é uma área bem democrática, onde todos que têm contato com o paciente, todos que podem clinicar, podem abraçar esse conhecimento. E isso, vocês sabem, que incomoda algumas pessoas, algumas classes, algum tipo de indústria por trás. Obrigada, Luiz. Que bom que meu trabalho ajuda o crescimento aí desta área, né? Essa é a minha finalidade aqui, quando eu decidi que eu ia ensinar sobre ortomolecular integrativa. Eu sou professora desde 2007, comecei sendo professora da graduação, foi agosto de 2007. Era um sonho ser professora, porque me descobri, né, como uma pessoa que gostava de ensinar lá no INCOR, quando eu comecei a trabalhar, é o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo. Eu tô fazendo a 6ª pós-graduação, tá, gente? A USP, né, gente, o HC, são hospitais escola. Não sei até onde vocês conhecem isso. O grande objetivo desses hospitais, em primeiro lugar, é o ensino. Em segundo lugar, é o atendimento aos pacientes. Então, é um grande centro de ensino. E eu, como gostava de farmácia clínica, desde a primeira vez que eu ouvi a palavra clínica e eu entendi o conceito, eu já amei aquilo e já enxerguei que eu queria trabalhar com clínica de alguma forma. E eu descobri que existia esse programa no INCOR e fui prestar a prova, né, para fazer o programa. E em 2003 eu cursei essa especialização, chamava assim, ó, farmácia hospitalar e clínica. E por que que eu fui fazer? Eu gosto de hospitalar? Gosto, mas eu gostava era da farmácia clínica. Nessa época eu descobri que eu gostava de ensinar. Veja que faz anos, né? E eu acho muito bom quando a gente descobre a nossa missão, né? Continuei trabalhando no INCOR, e eu continuei trabalhando até 2007 lá, quando surgiu uma oportunidade de eu voltar para minha cidade natal. E antes de vir embora, eu ainda fiz uma especialização em 2006 em farmacologia clínica. Tudo que tinha clínica, eu gostava. Me chamava atenção, eu entendi que era a minha área desde o dia em que eu tive a matéria dentro da minha graduação. Comecei a dar aulas em 2007 e eu fiquei na graduação dando aula até 2020, quando finalmente eu pude fazer a transição completa de carreira. Então, para quem está começando, eu já diria assim, muitas vezes você vai ter que fazer teu nome primeiro na área clínica, né? Você vai construindo as coisas. Então, eu comecei com a ortomolecular, a clinicar mesmo, final de 2016, que eu fui realmente me dedicar só à ortomolecular. Então, veja que eu fui fazendo transição, porque a gente precisa construir o nome, construir a nossa carreira naquela área. Querendo ou não, eu mudei de área, né, gente? Eu saí de uma coisa voltada para farmacologia, formação toda sempre tinha muito a ver com farmacologia, e quando eu conheci a ortomolecular, eu comecei a estudar bioquímica, porque essa é a base da nossa saúde, né? Essa é a base, o nosso corpo é
bioquímica e biofísica. São essas duas coisas que explicam todo o funcionamento do corpo. Mas desde o dia que eu comecei a estudar, eu falei, eu vou ficar boa nisso e um dia eu vou ensinar os meus alunos a serem clínicos com esta visão integrativa e ortomolecular. É o que eu mais gosto de fazer. Os meus pacientes, eu dou aula para os meus pacientes quando eu vou atender, gente. É a coisa mais engraçada do mundo. Né? Eu estava treinando a doutora Grace, que hoje tem me substituído de forma brilhante ali na clínica. Treinava e ela dava risada no final das consultas. Eu achei que a aula não ia terminar. Ela falou, eu achei que você não ia terminar de dar aula para o paciente, porque eu tenho a rota da doença dentro do consultório, eu explico para o paciente por que ele adoeceu, né? Porque ele tem que entender que se ele continuar com os mesmos hábitos, fazendo a mesma coisa, ele vai continuar adoecendo. O ensinar está dentro de mim, tá? É um prazer quando eu sento para gravar uma aula, para colocar lá na plataforma do curso. É extremamente prazerosa a minha vida hoje. E eu devo tudo isso à ortomolecular, né? Que me mostrou que existe saúde verdadeira, que a gente pode realmente oferecer uma vida mais plena para os nossos pacientes. Essa questão dos injetáveis é um assunto, mas tem muitos outros, né, que eu abordo aí que tem a ver com o metabolismo. E falar sobre injetáveis, trazer uma luz sobre esse assunto também é muito prazeroso para mim. Eu espero que evolua, porque nós estamos na semente. Essa ampliação de atuação que existe, que foi abraçando os profissionais da saúde como um todo, e não apenas uma ou duas categorias, a chegada dessas terapias, desses tratamentos, desse ponto de vista, tira alguns monopólios. Então isso incomoda algumas pessoas, e sempre é assim. Sempre que uma área nova surge, que um conceito novo surge, alguém fica incomodado porque vai perder um certo monopólio, talvez, que exercesse naquela área. Então é normal. E nós que estamos começando, eu, os meus alunos, você, os profissionais que estão nesta área, somos pessoas que estamos abrindo o caminho, estamos ainda enfrentando as dificuldades de ter escolhido trilhar esse caminho.